Olá a todos, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao canal Narrador Grove. Eu não sei se você já teve algum momento a curiosidade de olhar para um mapa antigo, mas eu recomendo que vale a pena. Você vê terras que nunca existiram, bestas dominando os mares e a famosa Terra Incógnita, que era o nome genérico que se dava para tudo que ainda não era reconhecido oficialmente. Outro nome genérico que aparecia era Tartária. Tartária era só uma curiosidadezinha de mapa para a maior parte da história. Mas graças aos esquizos da internet, Tartária começou a ganhar outra conotação, uma de teoria da conspiração sobre um grande império perdido. Ficou confuso? Calma que eu vou explicar. A palavra Tartária, assim como muitos nomes de lugares, veio do nome do povo que habita a região. Era a terra dos tártaros, assim como a terra da Germânia era a terra dos alemães e a Caledônia a terra dos caledônios. Mas acredita-se também que o nome tenha sofrido uma influência grega, com o nome Tártaro, o submundo, o que faz certo sentido, considerando a opinião que os gregos tinham do lugar, e você vai perceber isso. E onde ficava essa terra afinal? Ela ficava na Ásia, na Ásia Central, na Oriental e também no Ocidental. Nossa, mas tudo isso? Sim, porque aqui chegamos numa questão fundamental. Nos mapas europeus, a Tartária não era só um lugar específico, era um pedaço inteiro na Ásia. Em alguns contextos, era usada como referência a todo o território do Império Mongol. E o nome sobreviveu até a dissolução do Império de Gengis Khan. Não é incomum encontrarmos textos europeus falando de tártaros do sul, tártaros do Cáucaso, tártaros russos, tártaros chineses, porque toda essa terra era grande parte do território genérico da Tartária. E como eu disse, a opinião dos europeus sobre a Tartária era horrível, porque todos os grandes povos destruidores de civilizações que passaram pela Europa saíram da Tartária. Os hunos, os mongóis, tudo que ameaçou a cristandade e a civilização europeia saiu de lá. O que é curioso, porque no século XIX ela começou a ganhar outra conotação. Graças aos teosofistas e a Swedenborg e os ciclos esotéricos europeus, Tartária começou a ser vista como uma terra mística, assim como todo o Oriente. Então era uma terra com monges, com conhecimento perdido, aquela coisa toda. Só uma pausa rápida, para você lembrar de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho, para não perder nada que lançarmos, e assim voltamos pro vídeo. Agora você, meu caro ouvinte viciado em dopamina, deve ter pensado, tá, mas cadê a teoria do Império Glorioso e tudo mais? Calma, estamos chegando lá. Com muitas ideias malucas, tudo começou na Rússia, em meados dos anos 70 e 80. Começando a circular como noções de que Tartária não era só um tapa-buraco de mapa, mas sim um grande império perdido. Originalmente, a ideia da Grande Tartária nasceu da fusão de neopaganismo eslavo com o nacionalista ufanista russo. O nome principalmente do teorista era Levashov, e Tartária era o nome do império que um dia os eslavos tiveram ali. Levashov criou toda uma teoria cosmológica, com metafísica própria, aquela coisa toda, que não dá para explicar em um vídeo só nem ferrando. Mas o contexto moderno que temos de Tartária, que você provavelmente já viu em algum desses vídeos aqui que aparece no Instagram, também no YouTube aqui também, se você preferir, começa a surgir principalmente em 2016 e surge com teorias da conspiração ligadas à arquitetura de todas as coisas. Veja essas construções, elas são bonitas, não são? Elas são reais e segundo os teóricos da antiga Tartária, ela seria um estilo arquitetônico próprio do Império, marcado por construções monumentais, torres, abóbadas. O Império ficaria onde ficava a Tartária original, ali na Eurásia. Esse Império grandioso teria sido destruído por Mudflot, que eram tempestades, eu não achei um termo direto português bom. Mas seriam catástrofes naturais, que teriam reduzido a grande população do Império e deixado grande espaço de terra vazio. O que é um pouco curioso para pensar, porque as civilizações contemporâneas hoje em dia conseguem lidar com desastres naturais. Claro, nós sofremos muitas perdas humanas, desastres, mas ainda assim nós resistimos. E a grande civilização tartária, que foi uma civilização avançada, não conseguiu, sabe, é um pouco estranho. Somado ao fator do desastre natural, teria rolado também um apagamento geral, cultural e civilizacional da história tártara. Sua arte e sua população teriam sido destruídas. As guerras mundiais, inclusive, teriam tido um papel importante nisso. Os grandes bombardeios teriam destruído as construções tártaras e suas cidades. E desde então, os chefes do mundo teriam tentado apagar retroativamente Tartária da história. O problema é que esse nome nunca sumiu oficialmente, sabe? Tartária sempre apareceu em mapas até o século XIX. E também, os mapas nunca sumiram, eles estão públicos. Quando a teoria ganhou força, inclusive, a Sociedade Geográfica Russa publicou uma coleção inteira desses mapas. Criar um passado glorioso para sustentar um mito nacional não é uma novidade. Grupos nacionalistas e identitários fazem isso desde que o mundo é mundo. Gregos, românticos alemães, pan-eslavistas. A diferença é que nós vivemos na época da pós-ironia. Então o mito saiu do grupo que criou e caiu no algoritmo. E aí, meu amigo, virou meme, virou teoria, tudo depende de quão maluco você consegue ser. E assim, um mero mito nacionalista russo, de nicho, acabou caindo na internet e está no algoritmo do Instagram. O que sobrou foi só a ideia de uma
tapa-buraco de mapa que virou famoso na internet. Eu sou o Lucas, esse foi o Narrador Grove. Se você curtiu o vídeo, se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!